Pronto. Então vamos lá. Estamos no capítulo 4, o filho indigente. O quarto capítulo do Sutra do Lótus, Crença e Compreensão, também incrementa o ensinamento dos meios hábeis através de um exemplo dado em uma parábola. Aqui não é o Buda, mas 4 dos seus discípulos, Subhuti, Mahakatyayana, Mahakashyapa e Galayayana, que contam essa história. Graças ao ensinamento do Sutra do Lótus, transmitido pelo Buda, esses 4 monges realizaram o despertar. Eles se ajoelharam perante o Buda e se dirigiram a ele dizendo: nós pertencemos ao Shravakayana. Bem avançados em idade, pensávamos que já tínhamos atingido o Nirvana e que, portanto, não tínhamos mais tarefas a cumprir. Não tínhamos a intenção de nos tornar seres completamente iluminados ou Budas. Agora, porém, que o Senhor abriu os nossos olhos para a verdade e nos explicou a questão com clareza, nós ganhamos a inexaurível energia do Bodhisattva. Queremos mostrar nossa gratidão a você oferecendo uma parábola para a Assembleia. Então os monges relataram a parábola do filho indigente. Havia um homem que, muito jovem, fugiu de sua família e se tornou miserável e indigente. Por 50 anos ele vagueou por lugares remotos e longínquos, tentando encontrar um modo de ganhar a vida. Então, um dia, tendo há muito esquecido o lugar de seu nascimento e de sua família, ele acabou retornando ao seu país nativo. Seu pai tornara-se um comerciante rico, bem-sucedido. Por todos esses anos, ele sempre se lembrava amorosamente de seu filho perdido e sentia muito por ele ter abandonado sua casa em tão tenra idade. Sem ninguém para deixar sua afortunada herança, quando morresse, o comerciante acreditava que sua riqueza seria extraviada. Entretanto, ele nunca havia contado a ninguém a sua situação, e isso fazia seu pesar tornar-se ainda maior. Um dia, o filho indigente veio ao palácio desse homem rico em busca de trabalho. Parado em frente à soleira da porta, ele avistou o homem sentado sobre um trono em forma de leão, descansando seus pés sobre uma requintada baqueta. Muitos brahmanes, nobres e outros comerciantes ricos estavam respeitosamente reunidos ao redor daquele abastado homem. Ele era tão influente que membros do governo e mesmo da família real o visitavam a fim de manter boas relações com ele. Seu palácio era opulento, possuindo cortinas de joias preciosas, belas guirlandas de flores e água perfumada jorrando em fontes. Vendo isso, o filho indigente perguntou a si mesmo: por que vim aqui? É muito perigoso, podem me prender e me colocar na prisão. Pessoas como eu não são bem-vindas em palácios tão luxuosos. Então, ele deu as costas e foi embora. Porém, enquanto estava à porta do palácio, o rico comerciante imediatamente reconheceu como sendo seu filho. Só um comentário rápido. Essa constatação do filho dele não pertencer àquele lugar parece muito quando a gente encontra com pessoas iniciantes dizendo: eu não sou capaz de meditar, né? Não sabe que aquele tesouro é dele também. Muita gente, às vezes, se afasta do zazen ou de uma prática assim, por medo, achando que não pertence àquele lugar, mas isso é uma questão meramente pessoal e, como vamos ver, totalmente sem sentido. Continuando. Porém, enquanto estava à porta do palácio, o rico comerciante imediatamente o reconheceu como sendo seu filho. Ele ficou muito emocionado e, em sua excitação, ordenou a um de seus servos que corresse atrás do homem e o trouxesse de volta. Quando o filho viu o servo do palácio correndo atrás dele, ficou amedrontado. Ele disse ao servo: Senhor, eu não fiz nada de errado, não ofendi ninguém
por que você está me prendendo? O servo, por sua vez, precisava cumprir as ordens recebidas, e assim agarrou o homem e o forçou a voltar ao palácio. Em pânico, o filho indigente pensou: é o meu fim. Agora fui preso e vão me executar. Ele sentiu tanto medo que perdeu a consciência e desmaiou. Neste instante, o pai percebeu seu erro. Embora tivesse agido por amor, ele compreendeu que o método que havia empregado para trazer seu filho de volta fora agressivo demais. Nós também amamos as pessoas desse modo. Às vezes, a intensidade de nossos sentimentos pode fazer nossos entes queridos se sentirem sufocados. Queremos tanto expressar nossos sentimentos de amor por eles que isso pode ser excessivo. Assim, algumas vezes, embora possamos amar muito alguém, temos que ser cuidadosos para não amedrontar ou afogar o objeto do nosso amor com nossos fortes sentimentos. Aqui é bem a marca do Tai, né? do mestre Krishna. Ele sempre tenta trazer para o cotidiano, né? E para as relações do cotidiano. É o jeito dele, carinhoso, é o meio hábil que mestre Krishna tem. Mas eu acho que é importante remarcar que essa parábola, especificamente nesse trecho, ela visa apontar que o Buda, ele tá mostrando que ele vai ampliar o ensinamento dele, né? Tornando o Dharma ainda mais acessível às pessoas dos diversos tipos de personalidades e aspirações. Então, assim, embora a gente possa aplicar essa parábola a essa questão da intensidade dos sentimentos, doutrinariamente, esta é mais uma passagem do Sutra que reforça como o Buda lança mão de expedientes diversos e hábeis, a depender sempre do contexto histórico, social e individual dos seus discípulos, né? Isso o mestre Tishnahan vai detalhando também com o passar desse capítulo. Continuando. Quando o comerciante viu que seu filho havia desmaiado de medo, ele se arrependeu profundamente do que tinha feito. Ele espargiu água no rosto do jovem a fim de reanimá-lo. Quando o filho recobrou a consciência, o comerciante não se apressou em revelar que era seu pai, nem declarou seu amor. Em vez disso, ele disse: cometi um erro. Prendi você equivocadamente. Pensei que tivesse cometido uma ofensa, mas, na verdade, você não fez nada. Você é um homem honesto e está livre para ir aonde quiser. Este é o verdadeiro significado do amor. Quando verdadeiramente amamos alguém, temos que deixar que essa pessoa seja livre. Quando amarramos alguém em nosso amor, embora os laços sejam amorosos, isto não é amor verdadeiro. Quando o filho indigente ouviu que estava livre, ficou muito feliz. Em toda a sua vida, ele jamais havia se sentido tão feliz quanto naquele momento. Ele não tinha ganhado nada novo, contudo, estava felicíssimo, pois havia reconquistado o bem mais precioso desta terra, sua liberdade. O comerciante estava empregando meios hábeis. Ele sabia que, se tentasse trazer seu filho perdido de volta tão rápida e abruptamente, o jovem não seria capaz de aceitar. Então, ele instruiu dois homens para que se disfarçassem com roupas velhas e sujas, como se também fossem indigentes, para que o seguissem e ficassem amigo deles. Eles deveriam convidar o rapaz para, junto deles, realizar certos serviços e darem a ele algum dinheiro. O comerciante instruiu, peraí, como eu perdi aqui. O comerciante instruiu-os para que dessem a seu filho o serviço mais humilde, como limpar excrementos, recolher o lixo e assim por diante. O tipo de trabalho que mesmo pessoas de poucos recursos evitariam realizar. O comerciante sabia que seu filho, tendo vivido a sua vida inteira em extrema pobreza e não tendo meios de melhorar, não acreditaria ser capaz de nada que não fosse aquele tipo de trabalho mais humilde. Naturalmente,
Quando lhe indicaram o que deveria fazer, imediatamente ele soube que era capaz de realizá-lo e sentiu-se afortunado. Ele não precisava de quase nada e não aspirava à felicidade, uma felicidade maior. Aqui, não aspirar a uma felicidade maior significa exatamente o estado que aqueles discípulos do Buda que estão contando essa parábola se encontravam, né? Eles achavam que já haviam feito o que deveria ser feito, que o caminho já estava percorrido, né? Mas a proposta do Sutra do Lótus é, é mostrar que existem todos esses caminhos, como os Travakas, os Pratyeka Budas, os Bodhisattvas, mas o Sutra do Lótus quer ampliar tudo isso e trazer para um só veículo, né? Chama Ekayana, ou Ichijo em japonês, salvo engano. Um veículo, né? Esse veículo abarca todo o ensinamento e vai além, né? Então agora o Buda coloca em prática de forma completa o seu ensinamento, né? E é isso que esses monges estão perceberam nesse momento, né? Alguns meses depois, o filho indigente estava trabalhando nas proximidades da casa do rico comerciante. O pai ainda sentia muito a falta do filho. Então, ele alterou sua aparência, tirou todo o ouro, prata e joias e substituiu suas vestes finas por roupas comuns. Em seguida, abordou seu filho a fim de familiarizar-se com ele. Embora o pai estivesse disfarçado como um trabalhador comum, ele ainda conservava os modos de um homem nobre e autoritário. Quando abordou o filho indigente, ele foi muito gentil e solícito. Então perguntou: De onde você vem? Há quanto tempo está trabalhando aqui? Você tem o suficiente para comer? Você está recebendo um salário decente? O grande amor do comerciante por seu filho se revelava nessas perguntas, e ele acrescentou: Apesar de você não ser realmente meu filho, respeito todos aqueles que trabalham para mim como se fossem meus próprios filhos. Logo, você não tem nenhuma razão para ter medo de mim. O comerciante usou desses meios hábeis para reduzir o medo, o sentimento de inferioridade de seu filho e ganhar sua confiança pouco a pouco. Desse modo, ele se aproximou de seu filho. O comerciante prezava a força, a lealdade, a honestidade e os modos respeitosos de seu filho para com os outros. Gradualmente, a afeição e a confiança do filho em relação ao comerciante foram crescendo. O comerciante não revelou a ele que era seu pai, pois sabia que o filho indigente não acreditaria nisso. Ao invés disso, o comerciante disse a ele: Considero você como se fosse meu filho adotivo. O jovem ficou radiante. Em toda a sua vida, jamais havia encontrado alguém que o tratasse tão gentilmente como estava sendo tratado agora. Ele se tornou o assistente fiel do mestre da casa. Ele podia entrar e sair sem medo conforme quisesse. Foi-lhe dado um certo número de tarefas de grande importância. Entretanto, ele ainda acreditava ser adotado, um servo fiel do mestre, mas não seu descendente direto. Talvez quando a gente começa, a gente entra numa sanga, né, e tem a sorte de conhecer um mestre, a gente tem um pouco essa relação assim com ele, né? A gente fica bem feliz quando o mestre dá tarefas assim para você desenvolver, né? Mesmo as mais simples, vá limpar o banheiro, vá varrer o chão. Quando vem do mestre, não é como se ele estivesse dando uma ordem de tarefa, é como se ele estivesse dando uma oportunidade de aprendizado, né? E no começo a gente tem uma relação, lógico, a vida inteira a gente tem uma relação de reverência com o mestre, né? Assim como os discípulos com o Buda e o trabalhador com o comerciante. Mas com o passar do tempo, essa reverência vai mudando. E, e aí, como ele diz aqui, ele ainda não fazia ideia de que ele era descendente daquele homem. Assim como a gente no começo não faz ideia que faz parte já daquela linhagem.
né, que vem desde o Buda até o mestre que está ensinando agora a gente, né? Então, essa questão do filho servindo ao pai sem saber que é o pai lembra muito o caminho da gente na sanga, né? Servindo ao mestre, ajudando as suas tarefas, sem ainda ter realizado que, no fundo, a gente está ligado nessa linhagem, né? Ou seja, a gente não está separado do mestre, está nesse mesmo fluxo, né? Somos descendentes diretos do Dharma do Buda por causa dessa transmissão de mestre a mestre. Continuando. Embora o filho indigente estivesse desempenhando o papel de um administrador, ele tomava importantes decisões e lidava com grandes somas de dinheiro. Apesar disso, ele ainda preservava a atitude mental de servo. Aqui começamos a ver o significado dessa parábola. Os ensinamentos do pequeno veículo dizem que o discípulo Shravaka não pôde perceber o profundo vislumbre de tornar-se um Buda, como Shakyamuni o fez. Portanto, aos Shravakas faltava confiança, e eles não acreditavam que possuíssem ou pudessem cultivar a capacidade espiritual de um Bodhisattva e conduzir os outros à liberação. Eles acreditavam que somente podiam atingir o Nirvana para si mesmos. Somente as carruagens de cabras ou servos eram adequadas para eles. Eles ainda não se achavam merecedores da gloriosa carruagem de boi do Buda. Na parábola, o rico comerciante não podia revelar imediatamente ao filho indigente que ele era seu pai. Assim, cuidadosamente, ele conquistou a confiança de seu filho e o trouxe para mais perto de si. Por fim, o filho indigente seria capaz de perceber e aceitar que ele era o digno herdeiro de uma grande fortuna. Mas uma verdade, especialmente uma verdade tão profunda sobre a nossa própria natureza, algo que jamais tínhamos considerado possível, precisa ser revelada no momento certo. Revelar uma verdade em um momento inapropriado, quando o ouvinte ainda não está mental ou espiritualmente preparado, pode causar um grave dano. É por isso que o Buda deu primeiro o ensinamento do pequeno veículo, e somente depois, após seus discípulos terem dominado a fundo esses ensinamentos e sua prática ter amadurecido suficientemente, ele revelou a eles os ensinamentos do Bodhisattvayana. Se Buda tivesse feito isso antes, eles podiam ter rejeitado o ensinamento. O Buda empregou meios hábeis ao proferir um ensinamento correto exatamente no momento oportuno, a fim de finalmente conduzir todos os seus discípulos ao veículo uno. Na parábola, o comerciante também teve de esperar o momento certo para contar a verdade. Devagar e gradualmente, ele reconstruiu a autoconfiança de seu filho como alguém digno e capaz. Quando o comerciante sentiu-se gravemente doente e percebeu que estava perto do fim de sua vida, ele soube que chegará o tempo de revelar a verdadeira natureza de seu relacionamento. Ele organizou uma reunião, atendida pelo rei e pela família real, vários dignatários, oficiais militares e sábios, entre outros. Este detalhe revela que o comerciante possuía grande poder e influência. Então, ele colocou o filho indigente perante a assembleia e disse: embora vocês todos conheçam este homem somente como administrador de minha família, na verdade, ele é meu filho legítimo. Em sua vida inteira, o rapaz jamais ousara imaginar que fosse filho de um homem de tamanho poder, influência e riqueza. Agora, porém, havia chegado a hora e a verdade podia ser revelada sem provocar nenhum dano. O filho ouviu e aceitou a realização. Este ponto da parábola é equivalente ao momento em que o Buda profere o Sutra do Lótus, quando ele revela que todos possuem a natureza de Buda e têm o potencial para a buditude. E o estado mental do filho indigente, sua realização, representa o mesmo que ocorre aos Shravakas, quando ouvem e aceitam que também são filhos legítimos do Buda. Ou seja, também são bodhisattvas no caminho da buditude.
Eles não mais acreditam que podem atingir apenas sua própria realização, mas sabem que são capazes de muito mais. Suas dúvidas se dissiparam e eles se regozijaram. Aí vem o verso, né? Todo final de capítulo do Sutra do Lótus vem um trecho em versos. Neste dia, obtivemos algo que jamais havíamos tido antes. Algo que, embora nunca antes esperado, hoje veio para nossa posse por estar de pleno acordo. Como este pobre filho ganhou incalculáveis gemas, assim, ó honrado do mundo, ganhamos agora o caminho e o fruto. Nós agora somos verdadeiros ouvintes, portadores da voz do caminho do Buda, e fazemos todos ouvi-la. Essa parábola, apresentada pelos bhikshus Subhuti, Katyayana, Kashyapa e Madhyalayana, almeja a abertura dos olhos de seus discípulos, os quais acreditavam que sua prática dedicada a obter a liberação individual fosse totalmente suficiente. Eles consideravam ter atingido tudo o que havia para ser atingido. Embora houvessem escutado o maravilhoso Dharma do Sutra do Lótus, ainda não acreditavam nele. Só um instantinho, deixa eu ver se tem alguém aqui na sala de espera, porque se a Raquel entrar, né? Joken-san, eu coloquei você como anfitrião, então se de repente o Choi-san, a Raquel entrarem, tá? Oi, oi. Tô de olhinho aqui. Beleza. Obrigado. Então, eles haviam ouvido o Buda falar da prática de guiar todos os seres à liberação. Todavia, ainda não se sentiam atraídos por isso, pois ainda não tinham despertado para a grande aspiração, bodhicitta, né? Que a gente chama mente bodhi, né? Em japonês, bodaishin. Mas os 4 bhikshus sabiam que seu destino era muito superior. Então eles ofereceram essa parábola a seus irmãos e irmãs, revelando-lhes seu verdadeiro destino como herdeiros da nobre carreira do Buda. Bom, aqui termina o 4º capítulo. O próximo capítulo, 5, chama Chuva de Dharma. Vamos continuar. Na Índia antiga, os remédios eram derivados de folhas e plantas, e o nome do capítulo 5 do Sutra do Lótus, Ervas Medicinais, refere-se a este fato. O capítulo oferece um outro exemplo de meios hábeis empregados pelo iluminado. O Buda descreve a Kashyapa como ele olha os corações dos seres vivos e como, baseado nessa percepção, ele oferece o ensinamento mais hábil e apropriado, exatamente como um bom médico prescreve o remédio correto para as doenças de cada pessoa. O fato de uma palestra Dharma ser bem-sucedida ou falhar não depende da eloquência do professor ou do seu conhecimento ser profundo ou superficial. O poder transformador de um ensinamento depende inteiramente da compreensão do professor e da clara percepção do estado e situação psicológica daqueles que o receberão. Uma palestra Dharma deveria sempre adequar-se de 2 maneiras. Ela precisa estar perfeitamente de acordo com o espírito do Dharma. E também precisa responder à situação na qual está sendo oferecida. Se ela corresponder somente aos ensinamentos, sem ir ao encontro de seus ouvintes, ela não será uma boa palestra Dharma, não será apropriada. É por isso que toda vez que a Raquel convida para fazer essa leitura, eu fico nervoso um pouco, porque isso é uma virtude de um mestre, né, de um professor realmente com bastante sensibilidade e realização, né? Na condição de noviço, eu não tenho nenhuma pretensão assim e condição de realmente realizar uma palestra do Dharma. Por isso que toda vez que vou falar, digo, a gente vai conversar, porque conversar é bom, né? Que o outro fala, todo mundo conversa e um ajuda o outro. Mas essa virtude de falar de acordo com a condição do outro, isso ser eficiente, é o meio hábil em seu ápice, né? Não só escolher as palavras certas, mas escolher a palavra certa discípulo a discípulo. Isso é uma grande virtude de mestre. O Dharma, continuando, o Dharma é como uma poderosa lâmpada
ajudando as pessoas a ver profundamente sua condição e libertá-las de seu sofrimento. Quando o ensinamento toca o que realmente interessa, o sofrimento real, né, o que realmente interessa, o sofrimento real, ele pode desbloquear os obstáculos e dificuldades que estão na mente dos ouvintes. Quando você ouve uma palestra Dharma adequada, segundo estes dois critérios, ou seja, contemplando tanto a exatidão do ensinamento quanto a real condição e situação dos ouvintes, você tem a sensação de que ela está sendo destinada pessoalmente a você mesmo. É como se o professor estivesse olhando diretamente o seu coração e falando somente a você. Quando muitas pessoas têm esse sentimento, essa é a marca de uma boa palestra Dharma. O professor pode alcançar essa percepção ao olhar profundamente para a situação dos seus alunos, observando-os e escutando-os a fim de compreendê-los. Ao compreendê-los, então, o ensinamento oferecido terá uma influência benéfica em suas vidas. Um hábil professor pode oferecer um ensinamento particular para certa pessoa, enquanto, para uma outra, ele pode estar ensinando algo bem diferente. Há uma história bem conhecida de um mestre Chan chinês que, quando questionado por um estudante sobre se um cão teria a natureza de Buda, ele respondeu que sim. Mas quando um outro aluno fez exatamente a mesma pergunta, ele respondeu que não. É mestre Joshu, né? É famosa, é um cão bem famoso. Mestre Joshu, o cachorro tem natureza de Buda? Ele responde mu, né? Não. Mas em outro momento ele responde sim. Se os seres possuem ou não a natureza de Buda, não é algo que possa ser ensinado apenas ao lermos isto em um sutra ou por termos aderido a algum princípio ou teoria abstrata. O ensinamento não é um conjunto de ideias ou informações, mas uma ferramenta, um meio hábil que se destina a auxiliar o desbloqueio e a liberação daqueles que ouviram. Mestre Dogen tem um capítulo no Shobogen chamado Bukkyo, Sutra Budista. E aí Mestre Dogen diz assim: o método de ensinar bodhisattvas e o método de ensinar Budas existem aqui e agora. Ambos são ferramentas da grande verdade. As ferramentas estão de acordo com o mestre e o mestre usa as ferramentas. Isso quer dizer, pelo que eu entendo, seja por meio dos sutras, seja por meio do silêncio do zazen, de gestos, de palavras enigmáticas como um koan ou de algum comentário mais ameno, até falar sobre o tempo. Os grandes professores são eles mesmos, o meio hábil do Buda em movimento. Os professores vestem mantos ou roupas, mas os professores também vestem lama e folhas, ou penas e plástico, né? Como diz Mestre Dogen, estando o pregar o Dharma já manifesto na realidade, ele é inevitavelmente sem intervalos. A manifestação do meio hábil é constante. E é importante destacar também, né, que assim, embora haja os inumeráveis meios hábeis do Buda, é fundamental que nós também despertemos Bodhicitta, como falou o mestre Tai, né? Mente Bodhi, e realizemos isso no Zazen. Porque se a gente quer ouvir o meio hábil das pedras na lama, a gente precisa realizar uma pedra na lama. Isso só se consegue no Zazen. Então, continuando. Olhando profundamente para o estado psicológico e espiritual do aluno, um professor pode ser afirmativo, dizendo sim, caso esta seja a resposta mais benéfica para aquela determinada pessoa. Já para um outro estudante, ele pode responder não, a fim de ajudá-lo a olhar mais profundamente. Com alguns alunos, temos que falar gentilmente, a fim de sermos bem-sucedidos. Para outros, temos que gritar. Usar um enfoque diferente para estudantes diversos nada tem a ver com a preferência pessoal. Pode representar simplesmente um reflexo da visão do professor, penetrando a situação particular de cada estudante.
Neste capítulo, Buda diz a Kashyapa: Bhikshu, você deveria saber que o Tathagata é o rei do Dharma. Se o Tathagata diz algo, então essas palavras não são falsas. Elas são sempre verdadeiras. Se o Tathagata diz que algo existe, isto é verdadeiro. Se o Tathagata diz que algo não existe, isso também é verdadeiro. Se o Tathagata ensina o Mahayana, ele é verdadeiro. Se o Tathagata ensina o Hinayana, ele também é verdadeiro. A partir de sua grande sabedoria, o Buda dava ensinamentos na forma mais adequada aos ouvintes no momento. Todos os ensinamentos do Buda têm a capacidade de nos levar para o nível de Sarvajnana, a sabedoria absoluta mais elevada, a sabedoria universal. Olhando profundamente, o Tathagata é capaz de conhecer as circunstâncias de todos os seres vivos. Ele conhece o efeito supremo de todos os ensinamentos. Seu conhecimento de todos os dharmas é completo e sem obstáculos. E ele tem a capacidade de apresentar sua perfeita sabedoria a todos os seres vivos por intermédio dos meios hábeis, representados pelos seus vários ensinamentos. Neste capítulo, o Buda usa o exemplo das ervas medicinais. Por todos os mundos há inumeráveis vales, campos e jardins que contêm incontáveis espécies de plantas. Cada espécie tem seu próprio nome e característica, seu próprio ciclo de vida e suas forças e propriedades específicas. Nenhuma é exatamente como a outra. Como os seres vivos, acontece a mesma coisa. Com os seres vivos acontece a mesma coisa. Eles são de muitos tipos diferentes. A esfera de atividades de uma pessoa é assim. As circunstâncias sociais de uma outra pessoa são de outro modo. Os seres vivos são, portanto, como as inumeráveis plantas que crescem sob diferentes ambientes. Um dia, as nuvens vieram e encobriram o cosmos inteiro. E a chuva caiu por sobre todas as espécies de plantas. Algumas plantas eram muito pequenas, com ramos finos, outras eram muito grandes, com folhas largas, e outras ainda não eram nem pequenas nem grandes. Há tantas espécies, tantos tipos de plantas, contudo, sem exceção, apesar das suas diferenças, todas elas se beneficiaram plenamente da chuva, cada uma de acordo com suas próprias necessidades e capacidades. Esse trecho é muito bonito no Sutra. Vale a pena depois ler esse capítulo no Sutra mesmo. Os ensinamentos do Buda são assim. A chuva do Dharma cai não apenas sobre uma classe ou tipo de ser humano, quer eles sejam Shravakas, Pratyeka-budas ou Bodhisattvas, monásticos ou leigos, nobres ou plebeus, trabalhadores ou guerreiros, homens ou mulheres, crianças, jovens, adultos. Voltei. Caiu, não foi? Eu acho que foi daqui, né? O Dharma é universal. O Dharma é universal e tem a capacidade de servir a todos os tipos de pessoas, não apenas a uma só classe social, uma nação ou um tipo de compreensão. Os seres vivos não podem ver sua própria natureza verdadeira imediatamente. O Buda, porém, pode. O Tathagata olha profundamente para o interior dos diferentes seres, suas formas, sua essência e suas disposições inatas. Assim, ele é capaz de oferecer-lhes o Dharma de modo que ele seja o mais benéfico possível. Vendo que um tipo de discípulo será mais capaz de seguir através de um caminho particular de prática, o Buda abre aquele portão do Dharma. Os Sutras Mahayana frequentemente mencionam as 84.000 portas do Dharma, o que é um modo de dizer que há um número infinito de ensinamentos e métodos pelos quais os seres vivos
podem ser liberados. O Dharma é descrito como sendo de um só sabor. Tal como uma chuva tem uma função, um efeito, nutrir todas as diferentes espécies de plantas e fazê-las crescer, como meios hábeis, os diferentes ensinamentos oferecidos pelo Tathagata têm apenas um sabor, o sabor da liberação e da sabedoria universal, a qual liberta todos os seres para o reino da paz e da alegria. Assim finaliza o 5º capítulo. É isso. Então, acho que o Shoei-san conseguiu chegar, né? Então, pessoal, fique à vontade para fazer comentários, perguntas. A gente ainda tem tempo. Eu vou procurar uma tradução do português. Eu estava falando para o Cristiano desse sutra, que eu tinha há muitos anos. Ela não era muito boa, mas ela ajuda, né? Mas, de qualquer forma, esse trecho da chuva do Dharma, ele é muito bonito no sutra. Eu tenho uma tradução que foi feita do chinês para o inglês, é uma tradução bem boa, assim, pelo que eu percebo. Eu vou traduzir esse trecho e vou mandar para vocês, porque realmente é bem tocante. Talvez seja, assim, tem uma beleza poética assim nessa chuva que o Buda descreve, que vale refletir um pouco mais. Posso fazer um comentário? Claro, deve. Eu tenho tido a oportunidade de estudar como fazer discurso, como falar, técnica de fala, como montar palestra, essas coisas, né? É bastante interessante. E, de maneira geral, esse lugar onde eu estou estudando agora é como uma espécie de... É um centro de pesquisa, só que é uma espécie de... A gente tem aulas e é tudo direcionado para a gente poder fazer essas palestras, né, falas assim, de uma maneira fácil, que possa ser compreendido pelo maior número de pessoas. E acaba sendo bastante uma fala bastante leve, flexível, né? Diferente do que a gente tem, por exemplo, nos mosteiros, né, de outros professores que são mais diretos para pessoas que já, né, que são monges ou que já estudam esses temas há mais tempo. E esse capítulo foi bastante interessante. Foi bastante interessante ler ele, tendo em vista essas experiências que eu tenho tido, né? E tem uma parte aqui, está na página 75 do livro. O meu arquivo é a página 61. E lá em cima, no primeiro parágrafo, tem uma parte que está escrito assim: revelar uma verdade em um momento inapropriado, quando o ouvinte ainda não está mental ou espiritualmente preparado, pode causar um grave dano. Essa frase é um pouco forte, assim, né? Como se, né, fosse algo perigoso, tal, tal, tal. Mas isso me fez lembrar de uma fala que um professor meu comentou, que não existe... Ele estava comentando a fala de uma outra pessoa, né? Dando as impressões dele. Então ele falou que não há necessidade...
a necessidade de toda vez dar o problema resolvido para a pessoa que está escutando, ou seja, dar a resposta completa, mastigada para aquela pessoa, né? Às vezes é comum a gente ver as pessoas tentando produzir textos ou falas que, de alguma maneira, sejam o mais compreensíveis possível, mais mastigados, né, mais fáceis de digerir possível. Só que, às vezes, não existe essa necessidade, né? Eu estou percebendo, assim. Deixar uma dúvida ou um questionamento, alguma pulguinha atrás da orelha, pode ser interessante também, né? E quando é que foi? Hoje é o quê? Quinta-feira. Antes de ontem, eu participei de como é que fala? De uma espécie de um curso, né, de facilitador para diálogos filosóficos entre crianças, né? É uma das atividades que foi proposta lá no centro de pesquisa. Foi bastante interessante, e uma das coisas também é que esses instrutores falaram para a gente que, no final, por exemplo, você tem 30 minutos, uma hora, sei lá, que as pessoas estão, né, dialogando, dando suas opiniões em relação ao tema, alguma coisa. No final, nessa técnica que eles apresentaram, não há necessidade de fazer um resumo para definir quais foram as respostas encontradas. Que isso não é feito justamente para que as pessoas voltem para casa ainda com algum questionamento na cabeça, né? Para não resolver todos os problemas na hora, né? Naquele encontro. Então, ele falou da importância de deixar um pouco essa sensação de incompleto, que a conversa foi incompleta, justamente para poder continuar buscando. E foi isso, essas relações que eu vi com o texto. Obrigado. Desculpa a fala longa. Obrigado, Joaquim. Inclusive, na página do Facebook da Missão Sul-Americana da Sotoshu, eles sempre publicam, né, algum ensinamento, e tem um que eu não lembro quando foi, mas era sobre uma frase que dizia assim: é melhor deixar de falar palavras em excesso, mesmo que sejam excelentes. Eu tenho esse texto salvo, eu estava tentando achar aqui, eu posso depois passar também. Mas está na página da Sotoshu, na Missão da América do Sul. É um texto bem interessante. E é exatamente isso que você falou, assim, a reflexão que traz. Nesses últimos tempos, eu venho traduzindo a fala do novo Sokan, né, do Seno Sokan, em algumas reuniões, né, do Sokambo, da América do Sul. Em uma dessas reuniões, ele falou sobre o termo Taikisepo, que em japonês é justamente isso, é a forma como o Buda se direcionava para as pessoas, dependendo da pessoa, né? Então, ele mudava o discurso, mudava a maneira de apresentar a ideia de acordo com a pessoa, com a situação, né? Isso em japonês a gente fala Taikisepo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tem duas coisas nesse texto que eu tive uma certa dificuldade, aliás, não só duas, né, muitas, mas duas que tive uma certa dificuldade de interpretar. A primeira, que está lá na página 74 aqui do livro, é quando ele fala primeiro da atitude mental de servo, né? E depois ele vai falar da atitude mental de Bodhisattva, que tem a ver com conduzir os outros à libertação, né? Para mim, a minha leitura, talvez até por um vício, me pareceu que essa passagem aqui para o Bodhisattva inclui essa possibilidade de liderar, né? Ou seja, de sair de uma mentalidade de servo
para alguém que pode conduzir os outros à liberação? Essa é uma primeira questão. Posso fazer a segunda já? Pode, vamos ficar nessa primeiro, depois a Ok, gente... tá pra bom. não- Ok. primeiro, a mentalidade de servo, ele está falando do filho, né? Mas quando ele vai falar sobre o Bodhisattva, ele não fala mentalidade, ele fala cultivar a capacidade espiritual de um Bodhisattva. Então, já tem uma entonação um pouco diferente, né? Mas o Bodhisattva não é uma questão de liderança, nesse sentido, assim, porque liderança é quase uma palavra empresarial, né? Então, a questão do Bodhisattva não é se colocar numa posição de líder, mas numa posição de ajudante. Então, liderar para um Bodhisattva, às vezes, pode ser se colocar na posição de servo. Mas na mente de um Bodhisattva, não existe essa distinção entre líder e servo. O que existem são todos os seres realizando o caminho, né? Então, a gente pode dizer que um Bodhisattva, entre aspas, vai liderar algum movimento em direção ao Dharma, mas, na verdade, ele não se coloca nessa posição, porque nós somos os Bodhisattvas, Cristiano. A partir do momento em que despertamos a mente Bodhi, nós somos esses seres de Bodhi. Então, não necessariamente a gente precisa ter o Bodhisattva sempre como a figura dos grandes Bodhisattvas que a gente lê nos sutras, né? Como Avalokitesvara, Manjushri. Mas os Bodhisattvas estão manifestos no mundo. Então, eu faria essa distinção, assim, uma interpretação minha, assim, posso estar equivocado, mas não como um líder, né? E não como uma mentalidade, mas justamente a ausência dessa mentalidade de servo e líder. Apenas a capacidade espiritual e ter entrado no caminho. Então, entrou no caminho, tudo que faz é em prol do caminho. Então, não é por liderar os outros. Embora a gente faça o voto de libertar todos os seres, essa libertação de todos os seres não é a gente se colocar na frente de todo mundo e puxar pela mão. Ao contrário, é ir para o final da fila e ir levando devagarzinho no meio do povo, sabe? E não na frente. Joken-san. Desculpa, se quiser terminar, se tiver mais alguma coisa para... Não, terminei. Desculpa, é que eu achei tão boa essa relação que eu estava já no começo da fala fazendo na minha cabeça entre as duas palavras liderar e liberar, né? Eu acho que uma forma da gente poder entender isso que ele colocou que foi dito, né? Da palavra liderar, a gente está tentando entender um conceito abstrato com uma palavra, né? Então a gente pode usar qualquer palavra, a gente pode usar biscoito se quiser, mas no caso a palavra liderar. E esse liderar, que também pode ser visto como Choshin-san colocou também pela palavra liberar todos os seres, liberar os seres significa eu me liberto de todos os seres ao mesmo tempo em que eu liberto todos os seres de mim. Isso tem que ser mútuo. Mútuo não, tem que ser no mesmo momento. Se eu libero todos os seres, é um grande equívoco, assim, no meu modo de entender. Se eu liberando todos os seres não estiverem libertos de mim também, essa liberdade ela é falsa, assim, no meu modo de ver, né? Quando a gente libera os seres, na verdade, a gente está liberando os seres das nossas ilusões. E nós nos liberamos das nossas ilusões e das ilusões dos outros seres. Isso tem que ser ao mesmo tempo.
Muito obrigado pelas respostas. Vocês usaram exatamente a técnica do Joquem, né? Eu vou ter de pensar muito sobre isso depois. Porque aqui tem uma palavra muito forte, que eu achei muito forte, que é conduzir, né? Que o Bodhisattva vai conduzir os outros. Para mim é muito forte esse conduzir os outros, acho que facilitar. Mas muito obrigado, muito obrigado. Eu posso fazer a segunda pergunta? Pode. A segunda pergunta está lá na página 75, né? É muito interessante esse movimento do pai tentando resgatar o filho, né? Eu achei também muito interessante a questão do método, porque ele discute aqui o método dele inicial foi inapropriado, né? Depois ele mudou o método, mas chega um momento, eu vou ler aqui só um trechinho para poder colocar a minha pergunta. Ele diz o seguinte: devagar e gradualmente, ele reconstruiu a autoconfiança do filho como alguém digno e capaz. Quando o comerciante sentiu-se gravemente doente e percebeu que estava perto do fim de sua vida, ele soube que chegara o tempo. O que me chamou a atenção aqui foi o fato de que o tempo chegou em função de um sinal do pai, não do filho. Eu esperaria que o sinal para contar ao filho seria um sinal vindo do filho e não emanado do pai. Não sei se eu estou conseguindo colocar em Uhum. palavras a minha dúvida, não sei também se faz sentido a pergunta. Eu entendi sua pergunta. Mas foi como o Joken-san falou, foi simultâneo, na verdade. Porque naquele momento o filho já tinha tomado as rédeas de tudo. Então ele Uhum. já estava em condição de ser o herdeiro, né? E então, na verdade, estava tudo pronto. As condições estavam favoráveis. E também é uma parábola, né? Então, é, se os bicos estão usando essa forma de contar de um pai, então o pai está perto da morte, né? É lógico que o Buda, por exemplo, não estava, quando decidiu ensinar o Sutra do Lótus, não é porque ele estava perto de morrer e precisava ensinar. Então, pelo menos do pouco que eu entendi, porque é uma parábola, então está se contando uma história. Mas o preparo do pai de dar o ensinamento, ou seja, de dizer, você é meu herdeiro, você está na minha linhagem, ele ocorreu, na verdade, quando o filho também estava pronto para ouvir isso, depois de que ele passou por todos os aprendizados que ele precisava passar e realmente tomou cabo da situação, né? Ele já era o administrador de tudo. Ou seja, na prática, ele já era o filho herdeiro cuidando da herança que o pai ia deixar, né? Então, me parece que foi simultâneo. Então, não... O momento do pai estar perto do fim da vida, eu acho que é um meio hábil, didático, de apenas passar esse ensinamento, né? Com licença. Obrigado. Depois esse vídeo deve ir para o YouTube. Reveja ele e veja de novo isso que o Joshin-san acabou de falar aqui. É perfeito. E é uma parábola. E só para caso você queira olhar de novo essa parábola com uma outra régua, o pai é a verdade e o filho é a nossa condição atual aqui no mundo. O pai é realidade, é a verdade do despertar. As condições, como o Joshin-san colocou, se alinharam, foram favoráveis para naquele momento, de alguma forma, o filho perceber que era já herdeiro do pai desde que nasceu, mesmo que não sabia. E nós já somos Buda aqui e agora. Nós já somos filho da realidade desse despertar, só que a gente ainda não percebeu porque não chegou ou ainda não tivemos alguma condição de
de perceber isso. Obrigado, Joken. Shoei Sensei, tá muito quieto. Por favor. Muy bien. O clube vai até que horas? Que são Vai 8 até e as meia? 8h30, falta 1 minuto, pelo menos para mim. Mas se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem ficar à vontade. É bom ouvir vocês falarem, sabe? Às vezes é bom ficar em silêncio também. É importante deixar o Dharma se manifestar. Eu acho que um dos pontos assim muito interessantes na questão que foi colocada, né, tanto da questão do servo quanto da questão quanto dessa última questão agora do momento em que se vai revelar, né, é interessante porque quando a gente assume o caminho para si, quando a gente assume trilhar um caminho, e esse caminho é o caminho de Buda, né, o Buda Dharma, a gente tem que ter a percepção de que nós somos servos do mundo. Pelo menos isso foi o que o meu professor me disse quando eu fui ordenado, né? A partir desse momento você se torna um servo do mundo. Na verdade, você sempre foi. Só que agora você toma esse compromisso oficialmente. E esse também é uma das distinções entre o monge e o leigo, né? Porque a realização é a mesma, né? O realizar o estado de Buda é o mesmo. A única diferença é o compromisso social. Então, o compromisso social de alguém que toma os votos é o compromisso social de ser um servo para o mundo. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é que o pai, ele quando ele está prestes a morrer, né, esse momento, né, de estar prestes a morrer, como foi posto, é um meio hábil, né? É a percepção ela é mútua, né? Ela não pode ser separada, ela não pode ser. O filho não pode achar que agora eu atingi, ou agora eu completei, ou agora eu aprendi. E o professor, ele também não vai achar agora ele aprendeu. Né? É uma coisa, é uma relação que ocorre ao mesmo tempo, né? É uma percepção que se dá ao mesmo tempo, né? Ela não se dá separada. Porque é uma percepção de que o professor e o aluno, né, o pai e o filho, eles não são diferentes. Eles não são separados. Eles não podem ser percebidos como manifestações. Claro, eles são manifestações enquanto vivemos no mundo relativo, são manifestações diferentes, né? Poderia ser, como o Jochen colocou, qualquer palavra, poderia ser biscoito, né? Poderia ser biscoito e bolacha se manifestando. É apenas, é apenas uma palavra. É apenas uma palavra. É bolacha, viu? É biscoito. É biscoito. É apenas o biscoito bolacha se manifestando, ou a bolacha biscoito se manifestando, né? É o que o mestre Dogen coloca, né? Vida-morte, né? Vida-morte. Você não tem só vida, você não tem só morte. Você tem vida-morte, né? Você tem vida-morte. Você tem esse momento, esse estar, esse ser. E volta ao meu silêncio. Alguém teria alguma pergunta?
Bom, eu assumi 2 compromissos hoje, né? Um foi procurar a tradução que eu tinha para passar e encontrando, ou mesmo não encontrando, traduzir esse trecho, né, do sutra. Esse é um parágrafo que fala da chuva, é muito bonito. Então eu vou anotar e me comprometo em passar de hoje para amanhã. Se não hoje ainda, mas amanhã eu passo. Tá joia? Então, se a conexão tá dando alguns sinais aqui de bloqueio, eu já fico receoso, porque de vez em quando ela some. Então, Shuei Sensei, fica à vontade para encerrarmos. Muito obrigado pela presença de todos. O Brasil atualmente vive uma das situações, um dos momentos mais críticos, né? Então, por favor, mantenham as medidas de segurança sanitária, usem máscara, mantenham o isolamento, se possível, na medida do possível, por favor, se isolem, se cuidem, cuidem dos que estão próximos a vocês. É um momento muito sério. E, bem, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas juntos, nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas, Mahaprajna Paramita, a grande paramita da sabedoria perfeita. Boa noite a todos. E é biscoito. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Obrigada.